Fala, meu povo! Bora fazer um pré-jogo para comentar um pouquinho sobre Corinthians e Barra. Jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Jogo da volta. Corinthians joga dentro de casa com a vantagem de um gol, ou seja, um empate. O Corinthians já está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Barra, se quiser levar para os pênaltis, precisa vencer por um gol de diferença. Caso queira se classificar no tempo normal, teria que fazer mais de 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. Corinthians chega bem para o jogo de hoje, depois de uma vitória contra o São Paulo no Majestoso, na Neoquímica Arena. Chega também com a vantagem, como dito, venceu a ida lá por 1-0 com o gol do inglês Jesse Lingard. Corinthians até para esse jogo deve poupar ali seus principais jogadores. Jogadores como Gustavo Henrique, Bidu, Garro, devem ganhar aí um descanso para o jogo de hoje. E a tendência é que jogadores que não vem tendo, quer dizer, que não vem tendo não, que vem entrando normalmente no decorrer das partidas, ganhem uma chance extra para demonstrar algo, mano. Para demonstrar pro Diniz que quer brigar por posição. Então, projetando aqui um provável Corinthians, tem Hugo Souza no gol, Pedro Milanza na direita, dupla de zaga, Gabriel Paulista e André Ramalho. Gabriel Paulista tem nesse que joga hoje, até porque fim de semana contra o Botafogo está suspenso. Angileri na esquerda, Bidu deve ganhar um descanso como dito. O Alan, André, Dieguinho, Zacaria Labiá. Tem nesse que o marroquino ganha aí uma chance como titular dessa vez. Caio César e Pedro Raul. Então, esse é um provável Corinthians para o confronto de hoje. E até, de repente, o jogo de hoje, você pode até descansar, como dito, jogadores como o Garro, o Yuri, o Lingard, que vem numa sequência. E aí, de repente, quando você tiver, suponhamos que o Corinthians, um exemplo, tá? O Corinthians está tomando um calor do Barra, uma pressão absurda do Barra, o Barra está muito próximo de fazer o gol. E aí você coloca a cavalaria, Bidon, Garro, Yuri, Lingard, e você confirma a classificação. Corinthians, pelo outro lado, pensando nos desfalques, não vai ter o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação de uma cirurgia na hérnia inguinal. O lateral esquerdo Hugo Farias, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Charles. E os atacantes, Memphis, em fase de transição, Kaique, lesionado, e o Vitinho, também lesionado. Por falar em Memphis Depay, ele que iria, né, talvez iria voltar hoje pro jogo. E também o jogo de hoje era o cenário perfeito pro holandês voltar, porque você volta diante da sua torcida, em casa, já ganha ritmo de jogo, mas o holandês é baixa, mais uma vez, para o jogo de hoje. Talvez ele volte contra o Peñarol, na Libertadores em Montevidéu. Ele não joga hoje, domingo também contra o Botafogo, muito provavelmente ele não voltaria, porque que o jogo de hoje era o jogo mais favorável para o Memphis voltar. Porque você joga em casa contra um adversário teoricamente fraco, diante da sua torcida,
para você ganhar ritmo de jogo. Então, ou seja, seria muito mais favorável para você voltar num jogo contra o Barra do que você voltar contra o Botafogo no Rio, onde vai ser bem mais pegado. Contra o Peñarol na Libertadores, lá no Uruguai, com o Peñarol ainda precisando pelo menos vencer, que o Peñarol precisa dar uma resposta também, querendo ou não. Então, ou seja, o jogo de hoje era o cenário que mais dava pro Memphis, se é que vocês me entendem, mais favorecia pro holandês voltar. Mas, né? E aí, caso ele volte contra o Peñarol, aí na convocação, caso ele seja convocado para a seleção da Holanda, aí a tendência é que ele vai focar somente na Copa do Mundo, né? Aí ele vai provavelmente perder o jogo contra o Atlético Mineiro, talvez, enfim. Aí ele vai perder todos os jogos restantes aí. E o seu último jogo, que é contra o Grêmio, lá no Sul, antes da parada para a Copa. Então, ou seja, eu acho muito difícil, resumindo, o Memphis voltar a jogar pelo Corinthians antes da Copa, tá? Muito difícil essa chance, tá? Até porque ele tá priorizando a Copa, tá bem nítido isso. Certo, senhores? Palpite. Cara, eu jogo em casa. É que é o time reserva do Corinthians, né? Então, quando é o time reserva, é aquilo, não dá pra garantir nada. Se fosse os titulares, eu até, de certa forma, ficaria mais tranquilo. Ia colocar aqui talvez um placar de goleada. Mas eu vou ser econômico hoje pelo fato de ser o time reserva. Portanto, então, mesmo com o time reserva, o Corinthians se classifica hoje. Até porque tem que se classificar, né? Joga em casa, com a vantagem, contra o adversário de Série D. Um clube que tem uma estrutura, que tem o Corinthians, investimento, uma folha salarial que é bem maior do que a do Barra. Então, o Corinthians não pode nem sequer cogitar uma eliminação hoje, até porque uma eliminação hoje jogaria aí metade da temporada no lixo. Mas eu acho que o Corinthians vence o jogo de hoje por 2-0, um gol em cada tempo.